boa tarde. Hoje eu gostaria de conversar, de expor um tema pertinente à nossa salvação, à nossa permanência na presença de Deus, porque eu tenho observado algo que tem me deixado entristecido. Ao longo desses quase 20 anos que eu estou na presença de Deus, eu vi muitas pessoas aceitarem o Senhor Jesus. Muitas vezes. Pessoas se renderem aos pés do Senhor Jesus, chorando, emocionadas. É tudo muito lindo, muito emocionante. Mas é com tristeza que eu constatei também que a grande maioria dessas pessoas não permaneceu na presença de Deus. Grande parte mesmo, muito poucos daqueles que eu vi aceitando Jesus permaneceram na presença de Deus. A grande maioria não conseguiu. E o Senhor Deus, Ele ministrou algo no meu coração que é um dos motivos, pode ser um dos motivos pelos quais algumas pessoas não permanecem na presença de Deus. Enfatizando que esse texto que nós vamos ler, ele vai falar sobre batalha. Quando nós somos inseridos, quando nós aceitamos Jesus, nós somos inseridos no reino de Deus. E nesse reino de Deus, reino espiritual, há uma guerra vigente. Uma guerra que não para, que só vai ter fim no dia do julgamento, onde o Senhor Deus vai julgar todos aqueles que não se renderam a Ele, que vai julgar Satanás e os seus anjos e condená-los eternamente ao fogo eterno. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto estivermos vida, nós estaremos nessa batalha, nessa guerra. E muitos de nós entramos nesse mundo, nesse reino de Cristo, sem compreender a dimensão dessa guerra. E hoje, através da palavra de Deus, nós vamos compreender um pouco sobre isso. Quero ler com vocês lá em Josué, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminares do vosso meio o anátema. O que é anátema? Anátema é algo amaldiçoado. O povo de Israel tinha acabado de vivenciar uma vitória muito grande. Eles tinham acabado de possuir a terra de Jericó, naquela famosa história onde eles rodearam a cidade durante 7 dias. No 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes e o muro caiu somente com a força da unção do Senhor. E eles entraram e dominaram a cidade. Antes deles partirem para essa batalha, Deus tinha ordenado a eles que eles não pegassem nada, nenhum despojo, nada do que fosse daquele povo, nenhum objeto, nenhum material que era daquele povo, porque tudo que era daquele povo era condenado. Deus falou: então não toqueis, não pegueis para si nada que seja condenado. Ok, e acontece que um homem chamado Acã, ele não resistiu à tentação e ele cobiçou um objeto, uma capa babilônica e algumas barras de ouro e de prata que ele viu, e ele tinha ouvido a ordenança do Senhor, mas ele não resistiu à tentação e ele pegou uma capa babilônica e algumas barras de prata e umas barras de ouro. E ele escondeu, trouxe consigo escondido, cavou um buraco embaixo da sua tenda, dentro da sua tenda, e escondeu no meio da sua tenda, e enterrou, bem escondido. E aí, depois de alguns dias, eles foram derrotar outra cidade, eles foram guerrear contra outra cidade, uma cidade chamada Ai, e eles tinham uma estratégia de guerra de enviar espiões para que visualizassem a terra na qual eles teriam que possuir antes, para ver se lá haviam gigantes,
qual era o número de guerreiros que tinha naquela cidade, se a cidade tinha uma população muito grande. Então, para eles determinarem qual era a quantidade de homens que eles enviariam para essa batalha. E aí eles espiaram lá e os espias voltaram dizendo: olha, não precisamos enviar todo o nosso exército, vamos enviar apenas uns 2 ou 3 mil homens, que será suficiente porque a população daquela cidade é muito pequena. Então vai ser moleza. E aí eles fizeram assim, enviaram 3 mil homens e eles foram derrotados. Eles, 35 ou 36 homens, se não me engano, morreram. E os outros foram perseguidos e eles foram derrotados, tiveram que correr mesmo. Correram, foram perseguidos. E eles voltaram para casa assim humilhados. E aí, quando contaram para Josué logo se lançou na presença de Deus, se humilhou na presença de Deus, para saber o porquê disso tudo. E aí foi onde nós lemos aqui no versículo 10, onde Deus respondeu para ele: Josué, por que você está prostrado sobre o seu rosto? O povo de Israel pecou. Pegaram das coisas condenadas, esconderam no meio da sua bagagem. Enquanto eles não se desfizerem, destruírem aquilo que é condenado, que está no meio deles, eu não estarei com eles. Porque eles pegaram nas coisas condenadas, esconderam. Por isso eles não puderam resistir aos seus inimigos. Então o que eu quero dizer hoje com essa palavra? Quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega cheio de enfermidades na nossa alma. A gente chega cheio de sujeira na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos. Somos mentirosos, somos viciados. Eu falo assim generalizando, porque cada um de nós chega com uma carga de pecado na presença de Deus. Somos adúlteros, somos promíscuos. São tantos tipos de pecados que a gente carrega às vezes quando a gente está no mundo. E a gente chega na presença de Deus nessa situação, completamente impuros. E muitas vezes a gente, na nossa ilusão, na nossa falta de sabedoria, a gente acredita que é simples, a gente aceita Jesus e tudo isso sai na água do batismo, e não sai. O peso do pecado, ele é grande. E tem Satanás que não desiste de nós, ou seja, aquilo que ele tinha, aquele dedinho que ele tinha nas nossas vidas, ele não quer tirar tão facilmente. Então não é tão simples assim. Então, mais especificamente hoje eu quero falar sobre pecados ocultos. Porque quando a gente chega na presença de Deus, tem alguns pecados que todo mundo já sabia que a gente tinha e que é mais fácil a gente entregar nos pés do Senhor, da gente confessar esses pecados. Se a gente era alcoólatra, todo mundo já sabia que a gente era alcoólatra. Então é mais fácil da gente entregar isso nos pés do Senhor Jesus. Se nós éramos drogados, viciados em drogas, todo mundo já sabia, é mais fácil. Mas existem pecados que a gente guarda lá no fundo de uma caixinha bem escondida e que ninguém fica sabendo. E às vezes esses pecados eles permanecem na nossa vida, ou eles permanecem, de repente a gente não os pratica mais, mas eles permanecem como um segredo, algo oculto que está guardado e que ninguém sabe. São coisas que, digamos assim, que ninguém conta porque são vergonhosas. Vamos listar, por exemplo, alguns desses pecados. Por exemplo, pecados que ninguém conta, que não tem coragem de falar. Aborto. Quem cometeu um aborto nunca tem coragem de contar que cometeu um aborto. Ainda que o mundo pregue que tudo isso é normal, que é liberado em alguns países e que é normal, que é legal e que pode, todo mundo sabe, lá no fundo, todo mundo sabe que isso é um homicídio.
fez, ninguém ficou sabendo. De repente você vai vir para o presente de Deus e você nunca vai ter coragem de contar para ninguém, muito menos para sua esposa, que você cometeu esse pecado. Vai ficar escondido, vai ficar virando um segredo entre você e Satanás, digamos assim. Promiscuidade sexual, de repente você tem alguma perturbação sexual, algo que inunda sua mente, o seu coração, você não consegue se controlar, você não consegue se conter, você não resiste a algumas tentações, de repente você não resiste, você tenta, mas não resiste à pornografia, de repente você tenta, mas você não resiste a desejos homossexuais, de repente você tenta com muita força, mas você não resiste a desejos promíscuos, e você não conta isso pra ninguém. Isso fica escondido, é um segredo entre você e Satanás. E isso é um trunfo de Satanás na vida de algumas pessoas. E eu falo isso não para julgar, mas para abrir os nossos olhos, porque se Satanás tem um trunfo nas nossas vidas, ele tem com que trabalhar nas nossas vidas. Ele tem uma porta para ele entrar, e para ele agir e para ele destruir não só nós, mas para destruir a nossa família. Acã, ele pegou das coisas condenadas, ele escondeu. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E por isso, por causa daquilo que estava escondido, todo o exército de Israel não pôde resistir ao inimigo. Alguns homens morreram naquele dia. E eles foram derrotados, humilhados. E aí Deus falou, olha, alguém pecou, alguém escondeu a maldição. E aí fizeram um sorteio que eles costumavam fazer, para que Deus determinasse quem era o culpado, e acharam o culpado, Acã. Acã confessou, falou, olha, realmente eu cobicei uma capa babilônica, algumas peças de prata e de ouro, eu escondi debaixo da minha tenda. E ali Josué ordenou que aquelas coisas fossem tiradas de lá, fossem destruídas. E aí, queridos, fatalmente, infelizmente, toda a família de Acã, não só ele, foi ele que pecou, não foi a família dele, mas toda a família dele foi morta naquele dia. Tudo que ele tinha foi destruído. Ou seja, pecados escondidos, ocultos, o segredo entre você e Satanás, tem o poder de destruir a sua vida espiritual, tem o poder de destruir os seus filhos, tem o poder de destruir todas as suas conquistas, a sua vida financeira, tudo que você conquistou, tudo que você ganhou. Tem o poder de destruir tudo, matar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, de destruir o teu nome. Outro fato que gostaria de realçar: quando nós entramos na presença de Deus, a gente entra muito empolgado para trabalhar, para fazer, para ganhar outras almas, né, para Jesus. Mas a nossa alma ainda inspira muitos cuidados. Nós precisamos, eu penso assim, que quando nós iniciamos essa carreira cristã, o maior foco deve ser a purificação da nossa alma, a remissão de todos os nossos pecados, para que depois que nós estivermos limpos, aí então Deus ele possa nos usar grandemente para ganharmos outras almas, para sermos agentes de purificação de outras pessoas. Quando eu me converti, bem pouco tempo da minha conversão, eu estava em um retiro espiritual e eu tive um sonho de madrugada. Eu sonhava que eu estava andando numa rua onde tinha muitas lojas e todas as vitrines das lojas eram espelhadas. E aí eu olhava naqueles espelhos assim das vitrines e eu via meu rosto sujo, todo sujo. Aí eu andava mais um pouco, encontrava um banheiro, lavava meu rosto, olhava no espelho do banheiro e estava limpo. A hora que eu saía de novo, que eu olhava na próxima vitrine espelhada, meu rosto estava sujo de novo. E isso aconteceu várias vezes. Eu lavei meu rosto, mas quando eu saía, eu olhava de novo nas vitrines, no espelho das vitrines, e meu rosto continuava sujo. E aí eu acordei assustada,
naquele susto que eu acordei, eu escutei a voz do Senhor. Foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor. Falou nitidamente no meu ouvido. Ecoou, porque falou assim, foi sumindo aquela voz distante. Falou alto e foi sumindo. Falou assim, você vai ter que contar. E no momento que eu escutei, você vai ter que contar, eu sabia que tinha algumas coisas para mim resolver, algumas coisas para mim contar, algumas pessoas que precisavam saber algumas coisas que eu fiz. E eu soube naquele momento que eu tinha que fazer. E eu fiz. E então eu fiz aquilo que Deus me ordenou. Eu gostaria de ler sobre confissão de pecados. Aqui em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, o que é justo. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, uma prerrogativa para a nossa salvação e para a nossa libertação é confessar pecados. Digamos assim, de uma maneira bem simples para a gente entender. O pecado que não foi confessado, ele continua vigente e atuante nas nossas vidas. Todo pecado gera maldição, todo pecado gera morte. Então, o pecado que não foi confessado, ele continua vigente, ele continua como uma maldição vigente nas nossas vidas. Ele continua tendo o poder de atuar nas nossas vidas, se ele não for confessado. Mas a confissão é uma prerrogativa para que sejamos perdoados e para que sejamos limpos. Olha o que está escrito aqui. Se nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, uma prerrogativa para nós sermos limpos é confessar os nossos pecados. Em Tiago 1,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Outra prerrogativa para que sejamos curados é confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Porque não adianta a gente só confessar para Deus, vai continuar sendo um segredo. Então, eu aconselho assim, você procurar um sacerdote, um pastor, alguém que você possa confiar, alguém que possa orar por você, para que você confesse esse pecado, essa pessoa ore junto com você. E nessa confissão, você tenha os seus pecados perdoados, você seja limpo e seja curado, como diz em 1 João 9, como diz em Tiago 1,16. Essas são as prerrogativas para que o pecado ele não tenha poder vigente na sua vida. Porque se o pecado tiver poder vigente na sua vida, ele vai ser um anátema. Ele vai ser uma coisa amaldiçoada, que está escondida no meio do seu coração, lá na sua mente, e que ninguém sabe. E isso vai ter poder de gerar maldição, para trazer derrota para você, para trazer derrota para aqueles que estão ao seu redor, para trazer derrota para sua família, para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Isso é algo gravíssimo. E por isso muitas pessoas não conseguem permanecer na presença de Deus, porque elas chegam na presença de Deus afoitas, eufóricas, por serem usadas, mas elas deixam de focar naquilo que é primordial, a limpeza, a purificação e a libertação. E aí elas se lançam em batalhas que elas não poderiam batalhar ainda, porque elas ainda não têm condições, porque ainda não estão preparadas nem equipadas o suficiente para entrar nessa batalha. E aí, de repente, nessa euforia de se lançar no ministério, elas acabam morrendo, porque certamente se o diabo ele tem direito na sua vida, ele não tem pressa, ele vai querer cobrar exatamente no momento em que você está se rendendo ao Senhor Jesus. Então, se existir um trunfo dele na sua vida, e você se lançou aos pés do Senhor Jesus e não confessou, o diabo lá das profundezas do inferno vai olhar e ele vai sentir muito medo de você
permanecer na presença de Deus. É tudo que Ele não quer, que você permaneça. Então Ele vai agitar o inferno em busca de você e para cobrar aquilo que ele tem direito na sua vida. Pecado não confessado dá direito a Satanás. E é isso que nos derruba muitas vezes. E é por isso que às vezes nós estamos na presença de Deus e nós não conseguimos ver vitória. A gente vê que a palavra de Deus fala, tem tantas inúmeras promessas de bênçãos e de prosperidade e de felicidade, de alegria, de vida plena, e nós não conseguimos alcançar nada disso. Por quê? Porque temos anátema no nosso meio, coisas escondidas, guardadas. E aí entramos em batalhas, por exemplo, em períodos de jejum, não por si mesmo, mas por outra pessoa. Eu já fiz muito isso. Vou jejuar por fulano, eu quero que fulano se converta, eu vou jejuar por fulano. De repente o inferno se levantava contra mim, eu nunca conseguia terminar aquele jejum. Não conseguia terminar aquela campanha de oração que eu levantava por fulano, por beltrano, por ciclano. Por quê? Porque eu precisava investir na minha limpeza. Como que eu vou limpar a sujeira do outro se eu ainda estou suja? Você já tentou limpar um objeto com a mão suja? Tenta, suja a mão e pega um pano limpo e vai tentar limpar alguma coisa. Vai virar uma lambança. Tudo vai ficar sujo. Não tem condições. Então, o nosso foco quando a gente se converte deve ser a nossa limpeza, a nossa purificação. Quer entrar numa campanha de jejum? Entra por si mesmo. Quer entrar numa campanha de oração? Ore por si mesmo. A princípio, para descobrir, para que Deus venha desvendar todas as coisas ocultas que existem em você e todas as coisas que possam te prejudicar na tua vida espiritual e na tua caminhada com Deus, todos os trunfos de Satanás na sua vida. Quando você tem um pecado escondido, você tem um link dentro de você. Esse link liga diretamente a Satanás. E a hora que ele quiser acionar esse link, ele aciona. Se não for confessado, esse mal não é destruído dentro de você. Então, quer entrar numa batalha? Entre por você mesmo. Foque em você. Muitas mulheres vão para o presente de Deus, foi o meu caso, para converter o marido. Né? E aí a gente sofre muito. Todas as vezes que eu orava e falava para Deus, ai Deus, muda meu marido. Aí Deus falava para mim, é você que tem que mudar. E eu ficava muito brava com Deus. Como assim só fala isso porque o Senhor é homem? Como assim eu que tenho que mudar? Mas por que Deus me falava isso? Meu marido não precisava de mudança? Pode precisar, todos nós precisamos. Mas Deus queria que eu focasse em mim e que eu focasse nas minhas debilidades, nas minhas mazelas, nos meus erros, nas minhas omissões. Deus queria e eu não entendia isso. Então Deus quer que você foque em você, nas suas mazelas, nas suas misérias, nos seus pecados ocultos, nas mentiras que você conta para você mesmo, que você mesmo acredita, que você de repente mentiu que perdoou aquela pessoa e não perdoou. A mágoa escondida é um pecado gravíssimo que abre uma porta para enfermidades. E abre uma porta para enfermidades, abre uma porta para infelicidade. Então, de repente, você finge que perdoou uma pessoa, mas você não perdoou. Você mente para você mesmo acredita que perdoou, mas você não perdoou. Você tem um trunfo, você tem um link de Satanás dentro do teu coração. E a hora que ele quiser acionar, aí você dá perda. Então, foque em você mesmo, foque na sua vida espiritual a princípio. Vai chegar um momento em que Deus vai te purificar de tudo aquilo que Satanás tem direito na sua vida. Vai chegar um momento em que Deus vai te limpar de tudo isso, um momento em que você confessar todas as coisas, todos os pecados ocultos, às vezes até pecados que você não sabe, não lembra que cometeu. A palavra de Deus diz que o salmista Davi, ele pedia para Deus, limpa de mim dos meus pecados, até daqueles que me são ocultos, ou seja, daqueles que eu não lembro, daqueles que eu não